Dinheirudo, quando a gente viu a história desse vídeo aqui, a gente achou que era fake news por aí, mas não é que é verdade, tem projeto de lei propondo a solução para os congestionamentos aí na sua cidade. Eles querem que você pague para circular com o seu carro, seria um pedágio urbano ou uma taxa de congestionamento, como você preferir chamar. Que beleza, né? Você vai pagar para andar de carro e vai ficar preso no trânsito. Fica comigo para você entender essa maluquice, como esse projeto aí tem tudo a ver com o ideal socialista. Será que a gente tá virando uma Venezuela? Bruno, você ouviu falar nessa taxa aí, nessa história de taxa de congestionamento? Eu vi no Instagram, meu amigo. Você deve ter visto o vídeo do Kim Kataguiri, né? Contrariado com isso. Dá uma olhada aí se você não viu. Mas esse é um dos projetos que mais cria imposto que já tramitaram no plenário dessa Câmara. Tarifa sobre congestionamento, imposto sobre estacionamento, imposto sobre aplicativo, imposto sobre externalidade negativa, imposto pela disponibilidade do ônibus. Que beleza, né? Cobrança para você estacionar o carro e até para ficar preso no congestionamento da sua cidade. Não faz sentido nenhum. Por incrível que parível, existe sim um projeto de lei propondo isso. É o de número 5.170 de 2025, criado pelo Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco. Dois detalhes aqui, ó. O comunista do partido, né? Isso explica muita coisa. Bastante. E o sobrenome do nobre parlamentar aí, te lembra alguma coisa, Bruno? Nossa senhora, dá até repulsa aqui. É, isso aí mesmo, é irmão do Renan Calheiros, ele mesmo. E a vontade aqui no Brasil de fazer essa igualdade social, né? Quebrando a perna de quem tem duas pra ficar igual quem tem uma, né? Basicamente é isso. Tipo, tirando o carro de todo mundo É pra gente isso, ter que né? andar a pé. Exatamente. Transferência de renda é tão grande nessa vontade de fazer isso aí, passar o chapéu dos outros, né, Bruno? Então, mas quando a renda é baixa, tu vai ficar com todo mundo na miséria, né? Todo país que tentou, spoiler, né? Todo país que tentou fazer isso, nivelar por baixo, você já viu como ficou, né? Ficou exatamente isso, nivelado por baixo, só sobrou os pobres. E olha só, também tá tramitando o marco legal do transporte público coletivo urbano. Olha aí que beleza, hein? É o PL 3278 de 2021. O autor desse projeto é o Antônio Anastasia, do Partido Social Democrático. O projeto foi aprovado no Senado e agora está na Câmara, olha só. Ele prevê que as prefeituras podem criar taxas de congestionamento, tarifar vagas de estacionamento e ainda criar uma cobrança adicional para usar aplicativos de transporte tipo Uber. Cada vez pior. Você tem ali aquela contribuição involuntária que você faz ali, chamada de impostos, para ter transporte público de qualidade, seja a rua, né, a pavimentação da rua, seja também ônibus, trem, metrô, tudo de qualidade. E infraestrutura, né? Que já saiu do seu bolso, ou seja, já foi tomado de você, e na hora que você vai poder usufruir, você vai ter que pagar de novo, porque você é um burguês safado que anda de carro por cima e pra baixo aí. Que fica no congestionamento parado. O que você falou, Bruno? Que você põe no outro maldito rico. Maldito rico. O objetivo dessas medidas seria reduzir as tarifas do transporte público. Mas o outro projeto, aquele que eu falei primeiro, tem uns pontos tão absurdos que eu acho importante falar deles aqui também. É tão absurdo, mas tão absurdo que é capaz de passar. É capaz de passar. Em ano eleitoral dá até medo, né, cara? Ele quer que o transporte público seja totalmente gratuito. Veja como isso é bom pra você. Ou seja, o buraco é bem mais embaixo. A proposta é que ninguém pague para usar o transporte público, incluindo ônibus, metrôs e trens. Cobrando da gente já tá difícil, né? Imagina se ninguém pagar por essa história aí. E os reflexos, né? Se você cobrar de quem tem carro, a gente vai falar disso. Detalhe no gratuito, que nunca é gratuito. Nunca é gratuito. Essa história de gratuito aí, se você acredita nisso ainda, meu amigo, sorte que o público do nosso canal que é inscrito aqui tem o sininho ligado e também deixou o like no vídeo para ajudar, não acredita mais nessa balela aí de vamos comer picanha de graça, né, Bruno? Isso. Aí tem um miojo, assim, já viu essa? Sabor. Depois não põe pra nós depois aí. Sabor picanha. É sabor picanha. Se essa lei for aprovada, o programa vai ganhar o nome de Programa Nacional de Transporte Público Coletivo de Passageiros com Tarifa Zero. Comenta aí se acha que esse programa deveria ser conhecido pela sigla, facinha de lembrar, PNTPC-PTZ. A promessa é de inclusão social, um acesso maior ao trabalho e à educação, e até, acredite você, a redução do trânsito e da poluição, embora tenha aumentado a taxa de importação dos veículos elétricos. Mas nessa hora, meu amigo, o político justifica tudo aí. Ou seja, a taxa de congestionamento seria para você, para desestimular você de andar aí na Marginal Tietê, na Marginal Pinheiros em São Paulo, né? Como se eu tivesse solução de não passar por ela, né, Bruno? Exato, vai todo mundo caminhar em fila indiana ali na Marginal, ali, porque para não pagar. Ou de certo o legislador acha que quem tá passando ali quer estar preso no congestionamento, tá né? todo mundo feliz dentro do carro. Todo mundo, lindo. Com aquele cheirinho ali do Rio Pinheiros, né, Bruno? O cara fica felizão de sair 6 horas da tarde e chegar às 9h30 em casa.
Exatamente, mesmo que você já tenha pagado o IPVA, um monte de outra taxa, o IPVA nem é para isso, né? O pé da letra você vai ver, mas dane-se, não interessa. O negócio é arrecadar. É isso é aí. tudo Não importa camuflado. como, onde e por quê. É, camuflado. E se tiver um cheirinho populista no meio ali, falar, puta, eu que coloquei ali um transporte no Brasil, é tudo de graça. Tudo de graça. Né? Daqui a pouco os ricos vão embora, quero ver quem vai pagar a conta, Bruno. Essa taxa de congestionamento aí seria uma das várias fontes de arrecadação para poder oferecer esse transporte gratuito, né? E aí você pensa bem, né? O transporte é um negócio que não é barato, tem combustível, manutenção, salários, frota, infraestrutura. Então, como diria Jack, vamos por partes aqui. Que raios de projeto de lei é esse, né? De onde vai vir a grana, além da taxa linda que você vai pagar aí quando você está tostando no sol aí no congestionamento? Quais que vão ser os efeitos colaterais para o brasileiro médio, para o afegão comum? E também, será que não tem alternativas melhores, de repente, para apoiar quem está precisando de transporte todos os dias? Será, Bruno? Será sim ou com certeza? Então, esse projeto aí propõe uma estrutura nacional de financiamento para possibilitar o transporte gratuito público. Fazer todo mundo pagar isso aí. Vamos lá. Eu falo pra você que a Dilma tá certo, vai todo mundo perder, Bruno. Nossa, não invoca de novo. Né? Não deu bom na época dela. Não deu. Ele define a criação de um fundo que vai reunir e distribuir os recursos para custear o sistema. E a adesão dos estados e municípios é opcional. Olha só como fica mais maluco ainda. Quem quiser participar tem que atender algumas exigências aí, ó. Exigências. Uhum. A gratuidade, que tem que ser integral, precisa manter um padrão mínimo de eficiência e transparência, tem que adotar um sistema de controle de demanda, também precisa cobrir eventuais déficits financeiros que o repasse federal não suprir. Já viu, né? Se um governador ou prefeito tá ouvindo o vídeo agora, nesse momento, a primeira coisa que ele deve fazer é o selo que o Bruno criou aqui, Corre Crede. Corre Crede. Para abastecer o fundo desse programa, a grana vai vir da União e também dos municípios que quiserem aderir a esse brilhante programa. E isso inclui uma parte da CID, que é aquele imposto que incide na venda de combustíveis. Vê que é tudo meio que socialista, né? Pô, tá usando combustível, embora o transporte público também use, mas você, Bruno, burguês aí que chegou com a sua moto aqui, não pode ficar impune. De jeito nenhum. Aqui tem um ponto deveras interessante. O governo vai, por acaso, abrir mão de fração da CID? É óbvio que não, né? Então você pensa aí, acha que é difícil da alíquota da CID aumentar para poder abastecer o fundo? Sim ou claro? Com certeza. Uma taxa adicional sobre a produção e também a importação de veículos. Mas... Não, e o mais bizarro, olha esse vídeo que a gente fez aqui, inclusive, depois, tá? Que a gente falou por que o carro no Brasil é tão caro, o terceiro mais caro do mundo. Quer enfiar mais essa no carro? Essa é a grande hipocrisia do socialismo, né? A gente tá falando aqui de uma eventual igualdade, né, Bruno, entre os outros, né, ou uma equidade de pagar e receber impostos e benfeitorias, mas o que a gente vê na prática é que carro que já é coisa de rico vai ficar coisa de muito mais rico ainda e o pobre nunca vai ter acesso a poder comprar. Então esse discurso aí de querer acabar com a desigualdade, isso é a maior besteira, inclusive o maior promotor da desigualdade é o governo, é o Estado. Ele só funciona no discurso. Na hora de aplicar e na hora do vamos ver e na prática da coisa, nunca funciona. É que o único jeito de você combater a desigualdade é elevar o cara que tá lá embaixo, né, Bruno? Sim. Né? Promover ali a ascensão. Quanto mais um Estado é livre para as trocas, né, livre, o capitalismo malvadão funciona, mais a pessoa pode ascender socialmente. E é dessa forma que ela sai da pobreza, não é recebendo Bolsa Família. Bolsa Família e outros tipos de auxílio só são para aquele momento que a pessoa tá passando fome, né? Sim. Caso contrário, fica ali na vida, ali na marola, não contribui para o país e pior ainda, a pessoa própria não evolui se ela depender disso a vida inteira. Precisa ser só para aquele momento, para ajudar o cara a sair A daquilo. gente devia comemorar quem tá saindo do Bolsa Família, não quem tá entrando, né, meu amigo? Tem mais fontes de recursos, porque a criatividade do político brasileiro, ela não acaba. Contribuição patronal. A grana que o patrão gastaria oferecendo vale transporte vai ser enviada para o fundo da tarifa zero. Rendimento de operações financeiras feitas pelo fundo, aí você diz qual que é a chance dessa grana ser aplicada em ativos maravilhosos, tipo Banco Master ou Victor, Bruno, que os caras estão devendo 3 milhões para um bordel. Não é brincadeira, é verdade que eu tô falando aqui. 3 milhas? Isso. Meu Deus. E tem também os recursos que vão vir do município, tipo parte da arrecadação do IPVA, e aqui vale o mesmo raciocínio da CID. E por acaso, você não acha que os estados vão querer aumentar a alíquota do IPVA para poder abastecer o fundo sem tomar preju? A gente vê taxas em todos os lugares, com que frequência? O tempo todo. O tempo todo. Uma nova taxa para shoppings, universidades, meu amigo. O que universidade tem a ver com o negócio? Complexos empresariais, shows de grande porte
eventos, feiras e outros polos que geram muito trânsito, Bruno. Esse é o ponto. Por causa do deslocamento de muita gente. Vamos lá, que continua a lista. Ó. Recursos provenientes de estacionamentos rotativos em vias públicas que os municípios poderão definir, valores resultantes de pedágio urbano, toda essa engenharia tributária e financeira para cobrir um custo total de 60 bilhões de reais, conforme o cálculo aí que está no PL, que é um pouco mais complexo do que uma conta de padeiro. Você já reparou que no Brasil tudo é ao contrário? Em vez de melhorar a infraestrutura de rodovia, de estrada, dentro da cidade, das ruas, né, para você ter um fluxo melhor numa universidade, colocar as universidades em locais estratégicos, planejamento urbano. Não, eles vão lá e vão proibir a gente de andar de carro. Você tá indo para a universidade de carro, seu burguês? Não pode ficar assim. Não, mas passar ônibus também. Chega ônibus também, né, na universidade. Ou a gente vai deixar isento só o EAD. Você vai fazer o EAD, beleza. Você não ferrou o trânsito, Bruno. Vai tirar o carro, né? A ideia é essa. Tira o carro que melhora o trânsito. Exatamente. É o equivalente, é só não comprar. É só não comprar. Só não comprar que as coisas não estão caras. Ou quando perguntaram pro velhinho lá, qual é a dica pra você viver até os 90 anos? Ele falou, é só não morrer. É só não morrer. Basicamente é isso. Deixa eu adivinhar a frase que tá na sua mente agora. É o fim da picada, né não? Tudo que você já paga de imposto não é suficiente. Ainda vai ter que pagar para circular com o seu pois é dentro da cidade. Então perceba que apesar do programa se chamar Tarifa Zero, a tarifa não é nem perto de zero. Ela é transferida para trouxas como eu e você, para todo mundo, everywhere. Os primeiros a pagar são aqueles que têm e já usam carro, que é o que o governo, né, o socialismo prega aí, né, de transferir grana de quem tem mais para quem tem menos, como se fosse isso, né? Olha que loucura isso que tá me vendo na mente agora, mano. O melhor jeito de tirar dinheiro dos ricos é deixá-los ter lucro, né? Porque aí esse cara vai ter que investir aqui, vai ter que gerar emprego. Esse cara vai ter que colocar grana aqui no país de verdade. É desse jeito. Você ferrar a vida dele, o que adianta? Daqui a pouco ninguém tem nada e ele foi embora. Que beleza, né? Aí todo mundo de charrete. Boa. Estão correndo, bike. A galera do CrossFit já tá fazendo isso, Bruno. O visionário, velho. O visionário. Ó. Só que no fim das contas, todo mundo fica mais pobre. E já a gente vai falar mais disso. Porque de acordo com o projeto de lei, esse custo de 60 bilhões é realista, olha aí, hein? E já considera um aumento de 20% na demanda quando o transporte público se tornar gratuito. Então vamos pensar aí, vamos usar o senso crítico, vamos pensar ali, 2 neurônios são suficientes, tá? O estudo do PCdoB diz que a demanda pode aumentar 20%, vamos considerar que esse número tá certo aí, que é só 20% mesmo, né? Você vê que só aí já não para de pé, não, se o negócio fosse um transporte gratuito, bom de qualidade, você acha que é só 20%, o pessoal ia pegar carro porque é legal? Se tivesse ar-condicionado e você pudesse ir sentado dentro do trem, do metrô e do busão, você ia pegar seu carro? Limpinho, com ar-condicionado? Pois é, cara. Eu que sou mais bobo. 20% resolve isso. Então, 20% vai aumentar, só 20%, porque o resto quer andar de carro porque, né? Mas pensa assim, se a infraestrutura, se ela vai crescer automaticamente ali com a demanda, né? A frota não vai aparecer do dia para a noite, não dá para contratar motorista de uma hora para outra. Fazer linha de metrô. Isso, corredores, linhas, trilhos, tudo que exige planejamento e também investimento. Leva muito tempo para fazer uma infraestrutura se adaptar a uma demanda mais alta, você concorda? Que inclusive nunca é feita aqui no Brasil porque não consegue entregar em 4 anos. Prova que você não tem ali o tal trem que já pagamos lá na Copa, né, Bruno? Do São Paulo Campinas, que é perto, cara, se você for ver ali. Olha o que a China vai lá, milhares e milhares de quilômetros. A gente não consegue manter energia elétrica em São Paulo. Isso aí. Começa por aí, gente. Você sabe por que nos Estados Unidos não tem caixa d'água e aqui tem? Tem caixa d'água? Você não vê que não tem aquelas caixas azuis em cima das caixas das casas nos Estados Unidos. Porque o fluxo de água não para. Aqui você tem que ter na sua casa, porque uma hora vai parar de funcionar. Não é bizarro? Muito bom. A gente tem que ter estoque. Estoque, exatamente. É um seguro contra o serviço público que você já pagou e não é devolvido para você. E olha como é cultural, né? Sempre teve. Né? Exatamente. E se você tentar crescer a infraestrutura muito rápido, o que acontece? Você já sabe, né? Se torna muito mais cara do que se crescesse num ritmo saudável. Resultado, você vai pagar via inflação. E aí não é quem tá no carro, quem tá fora do carro, todo mundo. Vai todo mundo perder. Estou falando, ela era muito visionária, cara. E aí, olha como não para de pé, né? É tanto absurdo que eu não consigo nem falar. Ó, essa expansão operacional, se ela não acompanhar, né, a infraestrutura disso, o que vai acontecer, Bruno? Superlotação, né, ainda mais do que tem hoje. Queda na confiabilidade, ainda menos do que tem hoje. Piora na experiência do usuário. E o PCdoB, que não está contando com isso, né? Uma necessidade cada vez maior de botar mais grana no fundo,
porque o valor previsto não vai dar conta do recado. E aí adivinha você o que vai acontecer aqui no Brasil? Mais ainda, descontrole fiscal, ou seja, mais descontrole fiscal do que a gente já tem hoje. E aí você já viu, né, meu amigo? O resultado do governo, seja federal, estadual, municipal, vai inventar mais imposto para cobrir o rombo. E se ele não conseguir fazer isso, porque tem uma parte ali em mim, Bruno, que tem uma esperança bem lá no fundo de que vai chegar uma hora que não tem mais jeito de criar imposto viável possível nenhum, porque todos já foram inventados. Não tem mais de onde pegar mais dinheiro, é isso? É isso aí. Então, se o governo não conseguir inventar mais imposto para repassar esse custo extra para você, ele mesmo banca com a história e ele mesmo, né? Ele ali se endivida, né? Assim como ele já está acostumado a fazer com a Previdência Social, com estatais tipo os Correios. E para isso ele vai ter que se endividar vendendo títulos públicos a juros bem altos. Porque você imagina, né? Se o governo se endivida cada vez mais, quem quer comprar? Assumindo a bucha ali, pegando o título com juros baixos, né? A Selic não baixa nunca mesmo. Meu amigo, a dinâmica que a gente tá acostumado é essa, né? Fuga de investimentos, desvalorização do real, dólar caro, inflação. E quem que é o maior prejudicado? Será que é quem tem carro? Quem foi o primeiro a contribuir para o fundo ali da tarifa zero? Claro que vai ser prejudicado também, mas muitas vezes esse cara tem condição de pagar esse imposto aí, né? E quem sofre com a inflação? É quem não tem carro, né? É quem é mais pobre. Sem contar que é bizarro a gente imaginar que o governo tem essa prepotência, né, de achar que ele tem competência ali para fazer funcionar um projeto desse tamanho, que envolve tanto dinheiro. Todo mundo sabe que não. Um estatal de entregar cartas não dá lucro aqui, meu amigo. Esse projeto foi apresentado em outubro de 2025 e tá nas mãos da Comissão de Viação e Transportes. Meu amigo, esse negócio de oferecer transporte público gratuito deveria ser pensado só depois que o Brasil organizasse o orçamento e passasse a ter dinheiro sobrando, ou seja, Brunão? Investimento? Exatamente, investimento, mas nesse vídeo que tá aqui do lado a gente falou como que isso está acabando e não vai ser possível investir no Brasil e como isso é horrível pro nosso futuro. E manda aí, manda aquele comentário que o Brunão falou para provar que você ficou até o final. Olha, eu acho que está faltando criatividade no nosso governo em criar novos impostos. Então eu quero saber, fala um novo imposto aí pra gente. O que deveria ser taxado? O que deveria ser taxado? Boa. E dá um nome bonito para ele, porque o governo faz isso. Né? Exatamente. O nome estilo Veja Como Isso é Bom. Isso. Escreve aqui, valeu, tudo de bom. Tchau.